Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Net Friendship. E hoje, gente, nós estamos aqui diretamente da Escola Americana de Vitória. Um sonho para todo pai, toda mãe que tem uma criança com altas habilidades e superdotação. Então nós estamos aqui nesse evento, Vivendo a Superdotação, que é um evento trazido pela Escola Americana e também pelo psicólogo Dan, lá de Damião. Então vocês vão ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui. Tem muitas palestras, tem depoimento, tem uma criança maravilhosa que vai falar com vocês aqui, que é o Davi, vai contar um pouquinho da experiência dele. Então assim, senta aí na frente da TV agora, já pega papel e caneta para você anotar, porque tem muita coisa para você aprender no programa de hoje. Combinado? Então vem comigo, vamos começar. E agora, gente, começando o programa de hoje, nós estamos simplesmente aqui na Escola Americana de Vitória com quem? Com o Denner e com o Dan, que é uma sumidade aqui no nosso Brasil, vou te dizer no mundo, né, Dan? Nem no Brasil mais não, tá? Que seu nome já tá rolando no mundo afora. E nós temos um evento aqui chamado Vivendo a Superdotação, que é um evento que o Dan promove no Brasil inteiro e que nós tivemos a honra de receber agora aqui em Vitória. E falando nele, já vamos começar por ele, que é um especialista, ele é doutor, acho que é quase pós-doutor, bobear, né? Doutor na área de autoestabilidade e superdotação. E já conta pra gente um pouquinho, quem está assistindo a gente, nem todo mundo sabe o que é autoestabilidade e superdotação. Vamos começar explicando para o nosso público o que é autoestabilidade e superdotação? Claro, autoestabilidade e superdotação é uma condição, né, de desenvolvimento humano, onde as pessoas que têm essa condição, elas vão ter desenvolvimento acima da média de alguma área do conhecimento humano. Então são pessoas assim bastante inteligentes, mas não é só isso, mas principalmente pessoas mais sensíveis emocionalmente, mais intensas emocionalmente, são pessoas muito curiosas, criativas, né? Então assim, buscando sempre alguma coisa para fazer e ali com uma curiosidade muito acima da média, ou seja, uma pessoa que está aqui para promover uma busca intensa por coisas novas o tempo todo, mas também que vai sentir de forma diferente o tempo todo. Perfeito, porque a gente acha, pelo menos eu, né, a maioria das pessoas, quando a gente pensa em superdotação, a gente pensa no perfil acadêmico, que é o que as pessoas mais conhecem. Mas superdotação não é só o lado acadêmico, né? Não é só o lado acadêmico, ou seja, qualquer área do conhecimento humano. O lado acadêmico é um dos lados, mas eu tenho criatividade, eu tenho talento esportivo, eu tenho artístico, eu tenho em áreas diferentes, assim, então não é só o intelectual, não acontece só na escola. Tá? Mas as pessoas têm uma ideia de que essa escola, porque a gente tem ainda o mito ali daqueles pequenos gênios acontecendo, mas de fato eles também o são, mas é para além disso, né? Ou seja, tem um interesse muito acentuado em qualquer tema que gere curiosidade. Então, eu só posso suportar, por exemplo, em história. Eu tenho um interesse muito focado ali na como surgiu as guerras mundiais, como que veio as guerras pré-históricas, que as guerras antes de Cristo, por exemplo. Então, tem algum assunto aqui que me motiva aqui para eu buscar muito acima da média. Então, assim, não é só o intelectual, não é só aquele que tira nota 10. Eu posso, inclusive, uma coisa bem importante, esse pessoal geralmente não vai ir muito bem na escola, porque ele tem um pensamento divergente aqui, não aprende como todo mundo. Ou seja, para a gente fracassar na escola, assim, é muito fácil, uma vez que a gente não seja atendido. Uau, gente, quanto conhecimento, hein? E a pergunta que eu faço, Dan, é como é que a gente faz para identificar numa criança, porque eu falo criança porque é melhor, quanto mais cedo identificado, sim, melhor, né? Por exemplo, eu tenho meu filho que tem 12, e o Luca, ele foi identificado tem 2 anos. Eu perdi 10 anos aí que eu já poderia ter identificado. Então, conta pra gente um pouquinho, dá uma dica para essa mãe, para esse pai, para esse familiar que está assistindo, como é que ele faz para poder perceber que essa criança tem algo diferente? Primeiro, você falou uma coisa bem importante, se não se sinta culpado se a identificação acontecer aos 10, aos 20, aos 40, aos 50. Já identifiquei uma pessoa com 78 anos. Ou seja, sempre há tempo para fazer o que tem de vida aqui ainda. O ideal de fato, a gente fazer essa identificação muito mais cedo, de 2 anos e meio, 3 anos, para a gente de novo desenhar um caminho, uma estrada mais fácil no sentido de a gente entender quais são as necessidades, não que vai ser mais fácil ser superdotado, porque a gente sabe que não é ser, é muito complicado. Então, os primeiros sinais, a gente tem que perceber o interesse dessa criança, como está assim, acima da média, crianças que vão ter interesse por leitura, por escrita, que fazem perguntas muito complexas, né? Eu dei um exemplo aqui hoje no evento, um menino de 3 anos falando para mim, tio, por que tem ondas no mar? Eu nunca tinha pensado nisso. Então, tio, por que o avião não cai? Sabe, então, perguntas que é incomum para aquela faixa etária. E também interesse em geografia, em história, em alguma muito intenso esse processo vai estar ali. Mas geralmente são pessoas que vão ser curiosas demais, criativas demais, e também elas podem ser muito opositoras, questionar o processo todo, não aceitar simplesmente sim e não. Assim, João, senta. Por que eu tenho que sentar?
João vai tomar banho. Por que tu vai tomar banho agora? Eu não posso ver TV, eu não posso fazer isso? Então, vocês vão perguntar, eles querem entender o porquê das coisas. É mais fácil pra gente entender assim, explica o que ele tá perguntando. Gera menos estresse, gera menos ansiedade. Nossa, essa aí sou eu. Acho que desde pequeno que eu falo com minha mãe, mas por quê? Por quê? Por quê? Eu acho que eu tenho que procurar meu diagnóstico também, né? Ela criou uma estratégia que ela só me respondia aos sábados, né? Então, assim, eu perguntava a semana inteira, aos sábados tem um plantão de respostas. E aí eu já tinha esquecido muita coisa, ficava 2 ou 3 ali. Então, são perguntas e o porquê não vai desaparecer, né? Então, tem uma música da Paula Touro chamada 8 anos, que ela fez em homenagem ao filho. Assim, a gente tem a fase do porquê que vai começando ali por volta 3, 4, mas assim, ela vai sumindo, vai minimizando. E aqui vai aumentando, 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 aumentando. Até os 90, até quando houver vida, respirar, você vai perguntar o porquê que eu estou sofrendo. Por que eu faço isso? Por que eu estou dessa forma? Então, o porquê, e também são crianças que sentem muito tédio. Falou uma coisa bem prática, assim, mãe, estou sentindo tédio na escola. Investigue. A questão do tédio é um primeiro sinal ali quando eu estou na escola, de fato. Perfeito. E Dan, a gente vê uma dificuldade, às vezes, no diagnóstico, porque não tem tantos profissionais assim no mercado, e às vezes esse diagnóstico é feito como autista, e na verdade ele é superdotado. Acontece isso também, não acontece? Acontece muito, até porque, como eu disse no começo, a superação é uma condição, ou seja, ela não é um diagnóstico médico, então não está na CID-11, não está no DSM-5, não tem CID. Se algum médico deu CID, gente, fala assim, olha, não tem. Se a escola está pedindo CID, depois o Daniel pode falar, também não tem CID, não é doença, então não vai encontrar. Então, o que acontece é que as pessoas confundem muito ainda autismo com TDAH, com TOD, por exemplo, até com transtorno de personalidade, que são pessoas que fogem muito da curva aqui, né? Não são muito mais sensíveis, muito mais intensa. Não pode ter uma similaridade com os critérios diagnósticos de alguma condição, mas que não vai fechar. Então, no autismo, por exemplo, tem uma questão ali de comunicação social prejudicada, que vai prejudicar a interação social. Mas esse prejuízo da superdotação, ele acontece, mas não porque você tem uma dificuldade de compreender a competência social, mas são dos seus interesses serem muito diferentes. Assim, eu tenho um interesse tenho 6 anos, mas pode ter interesse de 14, 15, então eu vou preferir ser amigo com um advogado, amigo do câmera, sua, porque de fato com uma criança de 6 anos como eu fui, assim. Então isso vai confundir muito quem não conhece desenvolvimento infantil. Então assim, procure profissional que esteja atualizado, as coisas estão mudando, né? Então a gente já deve ter uma revisão da SM5, inclusive, mas a dificuldade de encontrar gente atualizada de maneira correta. Você fazer cursinho de Google, cursinho de um final de semana, não precisa ser um especialista, é o começo da trilha. É o começo da trilha. Tem muita confusão, sim, porque as pessoas estão desacostumadas ou não estudaram direito. A minha dica é procure gente atualizada. Se você é profissional, atualize, busque informação adequada, porque, assim, de fato, nós temos dificuldade de encontrar profissionais, não só em cidades pequenas, mas também nos grandes centros. São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Vitória, né? Eu faço trabalho aqui em Vitória já tem mais de 6 anos, parece que não avança na medida que a gente precisa, até porque a gente está falando de quase 10% da população. Então, Vitória tem quantos habitantes, por exemplo? A gente está falando de quase 40 mil superdotados. Onde eles estão? Onde eles estão? Então, a gente tem que pensar muito nesse processo. Assim, a primeira fase é a gente buscar mudar, atualizar os currículos na formação da educação, na formação da saúde. E quem já está no mercado, atualize-se, meu amor. Dá tempo ainda, sempre há tempo. Sempre há tempo, né? E agora eu vou falar um pouquinho com o Denner, gente, que ele é advogado. E antes de falar com ele, dar uma informação muito importante para vocês, que agora a gente já tem um CNPJ, Denner e Dan, da Ampliar, que é a Associação de Mães e Pais e Pessoas e Lideranças sobre Autoestabilidade e Superdotação, porque nós precisamos estar de forma associada para conseguir buscar os nossos recursos, buscar realmente tudo que a gente precisa para estudar essa população. E aí, trazendo um pouquinho para o lado do direito, né? Vou falar de um ponto muito importante quando a gente fala de superdotação, que é a aceleração. Então, Denner, fala pra gente um pouquinho desse tema que é a aceleração, que é tão importante porque algumas escolas têm esse processo já institucionalizado, outras escolas não têm, apesar de que a lei fala sobre isso. O que a lei fala sobre isso? Conta aqui pra gente. Perfeito. Eu acho que, antes de mais nada, é importante nós dizermos que a pessoa superdotada, o estudante superdotado, faz parte da educação especial, previsto na LDB, e assim como as pessoas com deficiência, têm alguns direitos que elas podem exercer ou exigir das instituições de ensino, seja pública, seja privada. É importante que se diga também que, apesar de pessoa com deficiência, pessoa superdotada, fazerem parte da educação especial, elas não têm necessariamente os mesmos direitos. Por exemplo, profissional de apoio, aquele professor que fica em sala de aula, é um direito exclusivo da pessoa com deficiência.
Enquanto que a aceleração, que foi a sua pergunta, é um direito exclusivo do estudante superdotado. Então, um estudante neurotípico ou um estudante que tenha só a condição de pessoa com deficiência, como TEA, por exemplo, não tem direito à aceleração. A aceleração é um direito previsto no artigo 59, inciso 2 da Lei de Diretrizes Básicas de Educação, que é uma lei federal. Ou seja, do Iapoque ao Chuí, todos os estados, todos os municípios do Brasil devem ter institucionalizado esse direito, seja nos planos dos projetos político-pedagógicos, seja nas próprias legislações dos estados ou dos municípios. O problema que nós temos em relação à aceleração é que há um desconhecimento em relação às vantagens pedagógicas desse direito, né? A aceleração está na LDB. A LDB fala de estratégias de inclusão e a aceleração é uma dessas estratégias. Então, temos, né, uma garantia legal em relação a esse direito. Sempre bom dizer, né, que a aceleração, apesar de ser um direito, não é todo superdotado que necessariamente precisa de aceleração. Por isso a importância de ter um acompanhamento psicológico, da escola ter especialistas, né, que esse é um direito previsto em lei, com professores especialistas em educação inclusiva, para analisar o momento, a forma ou se de fato é o caso de aceleração. Perfeito, porque a gente tem que tomar em consideração também a maturidade que a criança tem ou não para acelerar. O meu filho, por exemplo, ele foi acelerado no ano retrasado para o ano passado, do 6º para o 7º. Então não foi um salto tão grande assim. Ele já pensava muito à frente, já tinha toda aquela dificuldade. Então não teve muita dificuldade com a aceleração. E uma outra coisa também que é importante, é uma dúvida que muitos pais têm também, é o tal do PEI, né, gente? O Plano Educacional Individualizado. Ele também é uma obrigação legal? Sim. O que o artigo 59.1 da LDB diz? Que toda escola tem que ter currículos, métodos, técnicas específicos para aquele estudante. Então, como que eu comprovo isso? Por meio desse documento técnico, né, que vai analisar as potencialidades daquele estudante, como que ele aprende, do que ele gosta, e a partir disso criar as estratégias para ele. Esse é um direito que tanto pessoa com deficiência quanto o estudante superdotado tem. Então, a escola tem que rever esse documento periodicamente, eu não posso fazer no começo do ano e deixar lá na gaveta, justamente para facilitar, para documentar aquilo que a escola está fazendo, justamente até para facilitar a trajetória acadêmica desse estudante. Daqui um dia ele pode sair de uma escola e já vai ter lá documentado aquilo que deu certo na escola anterior, né? A família participar da construção desse documento também é fundamental, porque questões de comportamento, nada melhor que a própria família para entender por vezes, sem prejuízo evidente dos psicólogos, né, que acompanham esse estudante fora do ambiente educacional, que também podem contribuir bastante, né, na construção desse documento, que é liderado pela escola, construído pela escola por meio do seu professor especialista, mas que é um documento coletivo, feito a várias mãos, né, com esse atendimento multiprofissional que vai construir, né, e vai materializar a inclusão dessa pessoa no ambiente educacional. Perfeito. Gente, vocês viram quanta coisa, quanto assunto a gente tem para tratar sobre autodisabilidade e superdotação? Então, o Dan, que tem esse evento Vivendo a Superdotação, tem um Instagram, gente, tem muito material. Já conta pra gente aqui onde as pessoas, Dan, conseguem saber mais sobre essas informações sobre a autodisabilidade e superdotação. A gente tem, de fato, uma rede de informação bastante importante. Tem o Instagram, que é o @Vivendo a Superdotação. Tem também o meu Instagram, que é o @danpsicólogo. E temos um podcast chamado Unicamente, onde a gente fala sobre o desenvolvimento das pessoas com superdotação e também os impactos disso ao longo da vida. E aí temos um site também, a gente tem blogs lá com artigos científicos, entrevistas com os grandes teóricos sobre o tema. Então vale a pena sim buscar informação. E outra coisa importante para quem está aí, busca informação idônea, né? Então evite aí Google, você vai ter aí muita coisa importante, né? Tem inteligência artificial também aí, mas assim, aprofundem, o caminho é sempre o início. Então o evento aqui, ele é só um disparador, ele é um gatilho. Olha você acabou de falar assim, olha quanta coisa aqui. Então, você está aí sentada, quer estudar PEI? Ótimo, vai pesquisar PEI. Quer estudar sobre a sincronia? Vai pesquisar sincronia. Então, busque uma referência mundialmente, mas não se apegue ao seu teórico de estimação. A superdotação precisa avançar muito, só vai avançar com novas pesquisas. Em breve teremos pesquisas aqui no nosso estado. O Dan já está convidadíssimo a ser nosso parceiro aqui da Ampliar. Denner, Dan, muitíssimo obrigada por trazer um evento de
tanta relevância aqui para o nosso estado. Muitíssimo obrigada. Obrigado, você é um prazer, né? A gente sabe da sua luta enquanto mãe, não é fácil. Enquanto profissional da comunicação também, é muito importante que vocês estejam aqui para falar sobre o que é a superdotação real. Por isso, vivendo a superdotação e não aquela idealizada, não aquilo que eu entendo, aquele estereótipo de gênero, de gente maluca correndo pelas ruas de Paris. Você está falando do que é real. E a dor é real, ela existe. Não é porque eu tenho alguma coisa a mais aqui, mas tudo que é em excesso pode trazer prejuízos importantes. Então é muito importante que vocês desmistifiquem, né, o que é essa condição que eles imaginam que sejam, para o que é no dia a dia. Então a gente precisa estar em todos os locais falando sobre. É isso. Obrigado. Muitíssimo obrigada. Obrigada, Dani. Obrigado, agradeço a oportunidade, né? Nossa luta também é para mudar algumas políticas públicas, né? A gente sabe o papel que Estado, município, a própria União tem, né? Os nossos gestores, em época de eleição agora. Pensar também em cobrar essas políticas públicas para os estudantes superdotados, para eles não ficarem à margem do processo de inclusão no nosso país. Obrigadíssimo, meninos. Até mais. E agora, gente, eu estou aqui com a Camila Lopes, que ela é coordenadora de educação inclusiva. Ela vai contar para a gente um pouquinho dos diferenciais que a escola americana tem, que eu já falei com ela aqui, que a maior parte das escolas não tem o PEI, não tem toda uma infraestrutura, que nós, como eu estou aqui como mãe de superdotado também, que nós enfrentamos essas dificuldades. Eu vi que na escola americana é tudo diferente, né, Camila? A gente tem feito, sim, um trabalho bem diferenciado. A gente entende que não dá mais para esperar. Essas crianças, elas pedem, elas precisam disso, desse olhar atento, dessa diferenciação. Eu costumo dizer que a adaptação, a modificação de currículo, de atividades, de ambiente é necessária, porque ninguém é igual a ninguém. Cada criança tem um jeitinho diferente de funcionar, de aprender, de entender, de enxergar o mundo. E a escola americana hoje ela está pronta para ter esse olhar e para dar para essas crianças o que elas precisam. Através de um plano de ensino individualizado bem estruturado, a gente tem uma equipe hoje para isso, que faz esse acompanhamento desses alunos, que fica em contato direto com profissionais externos que atendem essas crianças fora da escola, seja um apoio psicológico ou outro tipo de orientação. A gente está de portas abertas para receber esses profissionais e alinhar as metas, alinhar os objetivos, entender que esse trabalho em conjunto é necessário. A família não vai dar conta sozinha, nem a escola e nem um psicólogo numa clínica. A gente precisa trabalhar junto. Uau, sinergia é a palavra. Então, parabéns, porque realmente o trabalho que vocês fazem aqui é muito diferenciado. Obrigada, obrigada. Gente, agora eu tô aqui começando essa entrevista com essa galera aqui maravilhosa. Primeiro com a Maitê, que é mãe do Davi. Eu já conheci o Davi, antes de conhecer pessoalmente. Muita gente me fala, você tem que conhecer o Davi, você tem que conhecer o Davi. Hoje a gente está conhecendo aqui o Davi. Maitê, conta pra mim um pouquinho. O Davi tem 13 anos apenas, né? E já teve tanta conquista aqui na área da matemática. Conta pra gente um pouquinho como é que é o Davi. O Davi a gente foi identificado muito cedo ainda, né, filho? Ele tinha 1 ano e 8 meses quando começou a ler e desenvolver essas habilidades. De lá para cá foi uma trajetória, como nós tratamos aqui no evento. Se falava muito pouco sobre a superdotação, então assim, nós como pais, né, nós tivemos que estudar realmente para entender e buscar dar para ele não só o suporte cognitivo, mas também oportunizar ele um avanço mesmo, um fortalecimento do aspecto emocional. Então, um evento como esse, tratando sobre esse assunto de superdotação, é importante a gente falar, e eu falo muito isso com o Davi, que o aluno, o meu filho, ele não é superdotado, né? Ele tem uma superdotação, ele é muito maior do que isso e a gente precisa compreender o ser humano em toda a sua complexidade. Perfeito. Gente, que coisa linda, né? Eu me emociono, assim, porque só a gente que é mãe, né, de criança com superdotação, que é praticamente adolescente já, né? Já não é mais uma criança. Davi, me conta um pouquinho, assim, qual foi a maior dificuldade que você encontrou quando as pessoas te identificam como um superdotado ou como superdotação? Qual é a maior dificuldade, principalmente na socialização, eu acredito, né? Porque, assim, foi como você falou, né? A pessoa não é superdotada, ela tem superdotação. Então, assim, às vezes a pessoa encontra e fala, quanto que é 1.200 mais vezes? Não sei, é só um aspecto, né? Então, acho que essa é uma dificuldade, assim, que tem socialização, mas a minha socialização, pelo menos aqui na escola, foi bem tranquila, esse processo, mesmo com a aceleração. Bacana, gente. Olha, isso que o Davi falou é muito importante. Você que está nos assistindo, não ache que quem tem superdotação sabe tudo, porque não sabe, né? São pessoas que têm altas habilidades em determinados temas, e nem todos são acadêmicos. A gente tem vários tipos de altas habilidades de superdotação. Mas falando um pouquinho, né, da parte acadêmica e de matemática, principalmente, que é o que mais chama atenção hoje em dia, né? Quando a gente fala, vou mudar de lado aqui,
Vou conversar com o professor Emílio, Mr. Emílio, né, porque a gente está na escola americana, então é Mr. Emílio. Mr. Emílio, conta pra gente um pouquinho como é que foi esse processo de evolução do Davi para ir para uma Olimpíada fora, como é que foi identificado isso aqui na escola, porque eu vi que vocês têm um trabalho muito bacana de preparação para isso, né? Temos. A grande questão foi a escola se dar conta do potencial do Davi, né? Então, foi feita uma atividade na aula de Computational Thinking, né, pensamento computacional, traduzindo em português, que foi que eles estavam aprendendo a editar vídeos na aula, e aí, para concluir a atividade, a professora pediu para eles escolherem um tema de interesse deles para eles gravarem. E a maioria dos alunos vai falar, os meninos falaram um pouquinho de maquiagem, os meninos falaram um pouquinho do super-herói, e o Davi, no iniciozinho do 6º ano, ele escolheu para falar de equações quadráticas. E aí chamou a atenção da escola inteira. E aí o professor de matemática dele me chamou para olhar o vídeo. Bom, quem sabe o Davi apenas memorizou o que tinha que falar e falou. Mas depois de eu ter visto, não, o Davi sabe mesmo o que ele está falando. E aí a escola descobriu o Davi, acho que um ano depois o Davi foi adiantado, um ano, né? Ele desenvolveu um interesse, isso daí partiu mais dele do que da escola, da família dele também. A família deu muito suporte para ele seguir fazer a Olimpíada, se desafiar e competir. Então, a partir desse momento, eu passei a ser um tutor do Davi aqui na escola. A gente se reúne semanalmente para fazer treinamentos, para estudar matemática juntos, né? E aí a gente vem construindo essa carreira do Davi de competidor, né, internacional, mas é mais uma questão para dar um propósito acadêmico aqui na escola. A aula de matemática dele, para ele, é um tédio absoluto, né? Então, nas Olimpíadas, ele vai até o potencial dele, ele se diverte, ele gosta, e basicamente é o que dá sentido aqui para a vida acadêmica dele, pelo menos na área de matemática, né? Que bacana, gente. Deixa eu voltar aqui do ladinho do Davi. Davi, me conta essa história de Olimpíada. De quais Olimpíadas que a gente está falando? E como é que foi para você estar fora do Brasil, assim, disputando Olimpíadas? É uma experiência assim, incrível participar dessas Olimpíadas fora. Não só pela Olimpíada em si mesmo, mas pela viagem, pelas amizades que você faz fora. Quando tá do Hong Kong, né, mãe? Até hoje converso com um menino de Hong Kong que eu encontrei na Olimpíada. Então, assim, esse networking que a gente faz é muito legal. Que bacana. Então, aquela criança que está assistindo você ali agora, que gosta de matemática, você fala para ela estudar bastante para ir para as Olimpíadas também? Sim, com certeza. Vale a pena? Vale a pena. Vale a pena. Porque mesmo que é um investimento de tempo, de dinheiro que você gasta, a devolução disso é muito maior, né? Você recebe muito mais. Acho que investir nos filhos é a maior emoção e é o maior investimento que a gente pode fazer na vida, né? Sem dúvida. E esse network que ele falou, eu acho que é a maior construção que a gente tem disso tudo, né? E lá, eles estão meio que entre iguais, entre pessoas que gostam da mesma coisa, né? Do mesmo assunto. Então, lá está todo mundo dentro da mesma vibe, né? Vamos assim dizer. E importante a gente destacar, até para quem está em casa ouvindo a gente, que não é só matemática, né? Nós temos Olimpíadas Internacionais de Ciências, de Inglês, Raciocínio Lógico, até de Artes nós temos. Então, assim, é acreditar no potencial do filho mesmo e insistir nisso, que é o caminho que faz muitas vezes eles mais felizes. Verdade, isso que você falou, o Luca falou isso comigo também. Ele falou assim, mãe, quando eu estava lá, somos todos iguais, gostamos da mesma coisa, então é tão diferente, a conversa, eles não têm mais problema de socialização lá, né? Isso some completamente, né? Então, gente, parabéns, Davi, assim, vou continuar te acompanhando, vou te apresentar o Luca para vocês serem amigos, né? Porque é mais um amigo desse meio aí. Com certeza. Então, parabéns, que você continue assim evoluindo, muito sucesso, viu? Obrigada. Gente, agora a gente vai falar com a Fran, porque é Fran, né, gente? Já é minha amiga aqui, a Francisca. Ela falou sobre um tema, vocês não têm noção da quantidade de dúvidas que a gente tem sobre o PEI.
né? Explica para a pessoa que está aqui nos assistindo, já se apresenta, Fran, e o que é o PEI, o tão famoso e conhecido PEI. Bom, primeiro é um prazer, obrigada pela oportunidade de tratarmos desse assunto tão importante, né, para as crianças com altas habilidades ou para todas as crianças público-alvo da educação especial. O PEI é o norteador de todas as práticas pedagógicas de movimentação e adequação curricular que as crianças têm direito e precisa, e é extremamente importante que a escola tenha plena consciência da importância desse documento, e dessa movimentação curricular precisa estar pautada num documento. Tem que estar escrito. Tem que estar escrito. E, na verdade, tem que estar num documento, por quê? Porque como que eu vou compreender, dentro das habilidades que eu preciso trabalhar com essa criança, de movimentação curricular, seja de adequação, ou seja de enriquecimento, ou seja de complementação de habilidades que por acaso estejam em defasagem, se eu não tiver isso contemplado, escrito, detalhado, as estratégias que eu posso utilizar que podem ser muito favoráveis ou as que de repente não estão funcionando tão bem. Então, eu preciso que isso esteja registrado em algum lugar. Até porque, né, quando essa criança muda de escola, esse histórico precisa acompanhar essa criança ao longo das outras escolas que ela passar, né? Exato. O PEI é um documento que ela acompanha a vida escolar do aluno. E mesmo que ela não mude de escola, às vezes está dentro do mesmo ambiente, dentro da mesma escola, mas mudou de segmento. Né? E o ano seguinte também, para os profissionais que eles têm uma noção do que já foi trabalhado com essa criança, quais as estratégias, conforme eu disse, que foram mais favorecedoras, o que eles precisam retomar deste documento, quais os enriquecimentos. Então, em relação ao enriquecimento, que tipo de enriquecimento ou adaptações para consolidar as habilidades estão ali consolidadas dentro desse documento, registrados dentro deste documento. É extremamente importante. Perfeito. Então, o PEI é o Plano de Educação Individualizado. Exato, Plano Educacional Individualizado, que é o documento, conforme eu disse, norteador de todas as práticas pedagógicas, de adequações curriculares que são utilizadas para as crianças ali dentro da sala de aula. E olha, a gente tem muita dificuldade aqui, Fran, porque tem muitas escolas que, apesar disso ser uma obrigatoriedade, muitas escolas se negam a fazer o PEI. Você acredita nisso? Acredito, de verdade, claro que eu acredito. Até porque, na verdade, eu acredito muito mais, prefiro acreditar muito mais, que existe uma negação em relação a apresentar este documento, mas por desconhecimento, até da própria estrutura, o que eu preciso ou não contemplar. Então, eu pego hoje uma coisa que a gente fica realmente muito impactado, PEIs de 40 páginas. Como que um profissional, como que um professor, dentro da sala de aula, vai colocar isso em prática? Difícil, né? Muito difícil. Então, para quem está nos assistindo aí, quem é pai, quem é mãe, quem tem um familiar que tem altas habilidades de superdotação, que precisa de um PEI, qual é a dica que você dá? Primeiro, precisamos de um ponto de partida. Qual é o ponto de partida? Nós precisamos de uma avaliação pedagógica diagnóstica para compreender quem é aquele indivíduo. Então, hoje eu vejo os PEIs, né, além de 40 páginas, às vezes ele não contempla as especificidades da criança. Então, não vai atender de forma assertiva se eu não olhar para o indivíduo. Primeiro passo. Então, uma avaliação pedagógica diagnóstica, que quando eu falo de avaliação pedagógica diagnóstica, eu não estou falando de provas, tá, gente? Isso que fique muito claro. Mas que nós precisamos olhar para algumas áreas, né, do desenvolvimento dessa criança, são as habilidades cognitivas, as habilidades motoras, as habilidades sociais, as habilidades, né, socioemocionais, de como que é esse indivíduo dentro daquele ambiente. Porque o PEI também precisa olhar para esse indivíduo e as estratégias vão muito me direcionar para quem é ele. Perfeito. E você que quer saber mais sobre isso, a Fran é a maior especialista do Brasil em PEI. Então já deixa seu Instagram aqui, Fran, para que as pessoas possam seguir, possam te chamar no direct e saber como é que elas têm que fazer. Perfeito, obrigada pela oportunidade, né? Mas o meu Instagram é Singular Consultoria Inclusiva. Estou à disposição, eu acho que é uma grande oportunidade realmente de nós tratarmos desse assunto. Eu digo que o PEI, infelizmente, é o caviar pedagógico, né? Os pais ficam buscando e a escola fica correndo, infelizmente. Mas é por puro desconhecimento e eu acho que essa negativa é justamente por falta de formação e investimento no profissional, no docente mesmo que está lá na ponta para atender esse aluno. Não por falta de boa vontade, muito pelo contrário. Às vezes os professores querem muito fazer, mas eles não sabem como fazer.
Então você que é professor também, ó, cola na Fran. Obrigada, Fran. Obrigada. E agora eu estou aqui com o Cristiano Carvalho, diretor-geral aqui da Escola Americana de Vitória, que ele vai contar pra gente os diferenciais, principalmente no que tange as altas habilidades e superdotação que a Escola Americana de Vitória oferece. Conta pra gente, Cristiano. Quando eu comecei a abrir o evento, eu falei sobre quando eu comecei na sala de aula como professor e nós tínhamos às vezes alunos que davam muito trabalho, eram muito arredios ou muito indisciplinados e eles eram muitas vezes taxados. Porque 30 anos atrás não havia a ciência tão desenvolvida quanto há hoje para este tema. Então esses alunos não eram potencializados. Nem mesmo os professores, nem mesmo as escolas, porque não havia pesquisa, né? Então, com a ciência evoluída nesse aspecto, é função da escola, e no caso, para a gente aqui na Escola Americana, que temos como nossa missão potencializar os alunos para que eles possam ser suas melhores versões no mundo hoje, a gente precisa conhecer essas ferramentas para que elas estejam disponíveis para os alunos, para as famílias, para os professores, para que eles possam ter a melhor experiência de aprendizagem dentro da escola. Porque o que você quer para uma criança, para um jovem na vida? Você quer que ele permaneça curioso e aprendiz a vida inteira. Num mundo em constante evolução e mudanças mais rápidas do que a gente jamais presenciou, garantir isso para ele é sucesso na vida dele, pessoal e profissional, em todas as áreas. E aqui durante o evento a gente viu que em vários vídeos que tem clubes aqui na escola, já fiquei louca com os clubes. Conta pra gente um pouquinho desses clubes. Pois é, uma das características nossas, quando a gente fala assim, a escola americana é uma escola em que o aluno ele é protagonista de fato, não é? Se você olhar para a nossa arquitetura das salas de aula, dos ambientes, são ambientes em que eles são convidados a colaborar e a criar. Os clubes em escolas americanas são criados por alunos. Então eles têm as disciplinas que eles cursam, tem as eletivas também e tem os clubes, porque às vezes ele quer ter um clube de arte, ele quer criar um clube de desafios para a lógica e para a matemática e para a robótica. A gente os incentiva a ter a ideia, a construir o projeto em parceria com a equipe pedagógica e aí a gente abre esse espaço para que eles possam ir além dentro daquilo que eles mais gostam. Gente, vocês perceberam, né? Escola Americana é tudo de bom, né? Então, Cristiano, muito obrigada. Estou encantada, estou apaixonada. Eu e todo mundo que estamos aqui hoje, né? A gente está muito apaixonado. Então, parabéns pelo trabalho incrível que vocês fazem. A Escola Americana tem um pouco mais de 6 anos aqui e hoje já fez e está fazendo a diferença aqui no estado. Muito obrigada. Obrigado. E esse foi o programa Net Friendship de hoje, diretamente aqui, ó, do Vivendo a Superdotação, um evento incrível sobre altas habilidades, superdotação, que aconteceu aqui em Vitória, na Escola Americana. Então, um beijo no coração. Já te peço para nos seguir lá nas nossas redes sociais, tá? Também no nosso YouTube. E até a próxima semana. Deus te abençoe.